Alô, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. A gente está retomando aqui o programa Aulas com Filateria. Nosso tema hoje vai ser o Dia Mundial da Saúde e a exposição filatérica virtual da Ananias 2021. E nossos convidados é o Dr. Roberto Anite, que é médico, filatelista. Ele vai fazer a nossa primeira apresentação, em seguida o Paulo Ananias. Eles mesmos que vão se apresentar antes da exposição do Dr. Roberto, né? E já agradeço ao Dr. Roberto, foi convidado assim, muito em cima da hora e muito gentil, aceitou o convite, preparou sua exposição. Nós estamos retomando, né, o programa Aula com Filateria, depois de quase 3 meses de licença aí, né, uma longas férias, mas estamos retornando em alto estilo, né? Dr. Roberto, muito obrigado pela sua aceitação do nosso convite, né? Eu sou sempre muito gentil, muito generoso, aceitou o convite, preparou a exposição correndo, né, nossa correria, mas com certeza vai ser muito brilhante a sua apresentação, que marca esse Dia Mundial da Saúde, né, em tempo de pandemia. Então, só fica à vontade para fazer a sua apresentação, e logo em seguida, então, eu vou chamar o Paulo Ananias. Doutor Roberto. Ok, obrigado, boa noite a todos, né? Eu sou o Roberto Aniche, eu sou aqui de São Paulo, eu sou médico ortopedista, tenho uma especialização em higiene e saúde pública e também em medicina ocupacional. A minha grande diversão, que relaxa, deixa a gente calmo, tranquilo, é essa brincadeira de colecionar selos. Então, eu vou começar aqui, eu vou compartilhar a tela aqui, viu, Heitor? Pois não. Vamos começar para ver uma exposição curta, falando um pouquinho sobre o Dia Mundial da Saúde, e bom, espero que todos gostem, né? Com certeza. A tela está compartilhada. Todo mundo vendo? Deixa eu ver aqui. Assim. Agora sim, tá ótimo. Podemos começar, então, já foi, né? Por favor. Então, tá bem. Aqui está a minha apresentação. Eu também sou membro da Sociedade Filatérica Paulista, sou associado do Filabras, no Clube do Rio, de Brasília, que de onde tem um clube, de repente eu estou dentro dele. E eu participo da Sobrames, que é a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Um convite do Heitor, que eu me senti muito honrado com esse convite, é a segunda vez que eu venho aqui. Vamos falar um pouquinho do Dia Mundial da Saúde, que é comemorado no dia 7 de abril de todo ano. Então, vejamos. Esse dia, no dia 7 de abril de 1948, ou seja, logo no pós-Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização Mundial da Saúde. O que as guerras nos ensinaram, né? Infelizmente, elas existiram, ainda existem algumas, e elas sempre trazem para a sociedade um aprendizado muito rico em termos de saúde, em termos de organização social, né? E aqui a gente tem a Organização Mundial da Saúde, criada realmente logo após a Segunda Guerra Mundial, em 7 de abril de 1948. E, em seguida, se determinou que o Dia Mundial da Saúde, quando o mundo todo deveria se preocupar com a saúde dos cidadãos, e esse dia ele teria cada ano um tema. Ele foi comemorado a primeira vez em 1950. À medida que eu for apresentando, vão surgindo na tela também alguns selos, né? Para mostrar que o Dia Mundial da Saúde dá para fazer uma coleção muito bacana. A grande maioria dos países emitiram selos, a gente vai encontrar FDC, um monte de coisas. Mas o mais importante é que 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, ele deveria ser uma lembrança para todos os governos do mundo e para todas as pessoas. Então, quando a Organização Mundial de Saúde definiu saúde, ela define assim: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Esse conceito de saúde é de 1948. Hoje existem muitas organizações questionando a abrangência dessa definição. Que saúde não é meramente a ausência de doença.
Mas hoje já se fala em acrescentar um termo, depois de bem-estar físico, mental, social, um termo espiritual. Está se colocando dentro do conceito de saúde uma série de atividades que os seres humanos precisam para viver bem com a vida. No Brasil, o conceito de saúde ele foi expressado como um dos direitos da cidadania. A Constituição Brasileira de 1988 aborda esse conceito de saúde de uma maneira política, econômica e social. E ele coloca o direito previdenciário. Vejam, na Idade Média, quem não conseguia trabalhar mais acabava vivendo de favor, acabava vivendo de resto de comida catado no lixo. E o nosso país, assim como todas as democracias do mundo, incluíram dentro do direito à saúde o direito previdenciário. Então, mais ainda, no Brasil nós temos uma frase: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. O Estado tem que garantir essa saúde com políticas públicas efetivas, sociais, econômicas, políticas, né? Reduzindo o risco de doença, aumentando o tempo de vida do ser humano e a qualidade da vida da gente. Então, logo após a Segunda Guerra, que é criada a definição é criada a Organização Mundial de Saúde e é essa definição de saúde. E se a gente seguir mais ainda o trecho que fala sobre a definição de saúde, ele vai falar de exercício físico, de alimentação, acesso ao sistema de saúde para a população e muito mais coisas, todas elas voltadas para o bem-estar da humanidade e para o aumento do tempo de vida das pessoas com qualidade de vida. Ou seja, hoje o conceito de saúde ele sai um pouquinho fora do campo biológico, ou do campo eminentemente biológico, fisiológico, e ele avança no aspecto político, no aspecto econômico. Falamos de qualidade de vida, relações sociais, culturais, históricas, né? Ou seja, qual é a relação que o ser humano tem com a sociedade e com o meio ambiente para que ele se sinta saudável, se sinta bem, né? Sim. Esse aqui é um outro logo do Dia Mundial de Saúde, é um outro bannerzinho dele. Roberto, só me permite interromper só um momento para voltar às duas publicações anteriores que o senhor exibiu. São, me parece um selo que fala aí dos Jogos Olímpicos, né? Não, isso. Dos Jogos Olímpicos de 2012, remete a esporte, né? Isso. E aqui embaixo, aquele parzinho centenário do Brasil que fala da agricultura familiar. Agricultura familiar, muito bacana essas... É interessante, a gente falou na parte social que demanda com a saúde. O Brasil é um país continental e, muito claramente, ele não tem uma logística e nem dinheiro suficiente para se tornar um primeiro mundo da noite para o dia. Sim. Então, quando se trabalha, se fala, por exemplo, em agricultura familiar, em que você não gasta muito, o governo não gasta muito para criar agricultura familiar. E ele consegue fazer com que essas populações, vamos dizer, da classe C e D, que vivem no campo, elas consigam ter uma qualidade de vida melhor. A alimentação é tudo para a saúde. Tá? Você vê que esse centenário feito pelo Correio em 2014, ele é muito feliz. Ele mostra a floresta no fundo, ele mostra o rio, que é um rio piscoso, ele mostra o casal, uma pequena lavoura mostrando a produção deles, mostra uma criação de galinhas. Eu lembro que eu era menino da década de 60, e as casas tinham um quintal, e no quintal se criavam galinhas. A minha casa tinha. Então, hoje é uma coisa que você não tem mais. O esporte, quando ele chega nessa parte dos Jogos Olímpicos, começaram antes da Segunda Guerra Mundial, pararam por conta da guerra, depois retornaram. Eles são o maior incentivo para que as pessoas pratiquem esportes. Se todas as pessoas caminhassem todo dia 30, 40 minutos, o índice de infarto e dos derrames, que a gente chama de AVC, acidente vascular cerebral, com certeza cairiam muito. Os diabéticos teriam uma vida muito mais saudável. Né? E não é o que acontece. A gente, infelizmente, não tem essa grande possibilidade. Aqui é aquele banner que eu havia comentado e acabamos ilustrando tudo com o slide que nós acabamos de repetir, né?
sequência. Então, esse Dia Mundial da Saúde, a cada ano, a Organização Mundial de Saúde, ela põe um tema. Por exemplo, 2009, salvar vidas, hospitais seguros em situações de emergência. Olha só, isso foi 2009, nós estamos em 2021 e em 2020 começamos a pandemia do Covid. Verdade. E a grande maioria dos hospitais, eu não vou dizer do Brasil, mas a grande maioria dos hospitais no mundo, tirando as nações altamente desenvolvidas, nenhum hospital estava preparado para isso. Veja, o cinema, ele nos mostra os filmes como se fosse um Júlio Verne para o próximo século. Sim. Júlio Verne, quando escreveu seus livros, ele mostrou toda uma ficção científica que hoje para nós não é ficção. Agora, o cinema já nos mostrou epidemias, meteorito, explosão, e tudo que a gente imagina. Em 2009, a OMS falava hospitais seguros. E, no entanto, os hospitais hoje, no mundo todo, tirando essas poucas nações aí, eles não têm esse know-how, esse feeling de pegar alguma doença ou uma pandemia tão importante como essa. Sim. Em 2013 foi falado da hipertensão. A hipertensão, a pressão alta, é uma doença extremamente silenciosa. O paciente só vai descobrir que tem pressão alta quando ele está urrando de dor de cabeça e o comprimidozinho de dipirona não tira. E ele chega no pronto-socorro muitas vezes já infartando, já tendo um AVC, alguma coisa assim. Ou seja, a grande maioria das doenças é silenciosa. E esse Dia Mundial de Saúde, ele chega aí, ele quer tirar essa cortina e falar, vamos enxergar um pouco mais a mesa. Em 2015, falando de alimentos seguros, quando nós olhamos a epidemia de obesidade que o mundo está tendo, por causa do tal do fast food. Então, de repente, lá para a década de 1910, 1920, quando a mulher entrou definitivamente no mercado de trabalho, tá? Aquela história de criar galinha no quintal, que foi até a década de 60, para ter um ovo melhor, ou de plantar alface e couve no quintal, que era uma coisa super tranquila, e de cozinhar. Hoje as famílias não cozinham, a não ser no fim de semana, não almoçam e não jantam juntos, e de repente nós não temos esse tal do alimento seguro. Às vezes eu ia levar minhas crianças na escola, e na hora do intervalo, a gente via um monte de criancinha de 7, 8, 9, 10 anos abrindo a lancheirinha delas e tirando um monte de salgadinho industrializado. E hoje nós temos uma epidemia de obesos. Tá? Em 2017 foi falado de depressão. O lema era vamos conversar. Olha, no mundo hoje, a cada 7 segundos, uma pessoa se suicida. Aqui no Brasil, é uma pessoa a cada 3 a 4 minutos está se suicidando. Eu tenho certeza de que todo mundo que está ouvindo a gente, vendo a gente aqui, conhece uma família que teve um suicida. Eu trabalhei com politraumatizados, quanta gente que eu atendi que, na maioria das vezes, não saía viva porque se jogava de prédio, se jogava de viaduto, tomava veneno. São pessoas depressivas porque não conseguem conversar. Em 2019, saúde universal para todos e todas em todos os lugares, foi o lema. E agora a gente chega no ano de 2021. Aqui eu tenho o selo das Nações Unidas. Esse aqui é o lema de 2021. Tá? É hora de construir um mundo mais justo e saudável para todos e em toda parte. E em cima disso, nós estamos vendo a Covid. A Organização Mundial de Saúde hoje, ela vive a Covid mais que todo mundo. Sim. Ela fica tabulando dados, fica discutindo vacina, tentando amenizar essa doença, porque de início ninguém deu atenção para ela. E como é que ela está fazendo isso? Como é que ela faz esse dia? Ou qual é a função para valer da Organização Mundial de Saúde? Esses slides seguintes, eles foram tirados do site da Organização Pan-Americana de Saúde. E é exatamente para isso, é disponibilizado
para que isso seja mostrado, ensinado, divulgado. Então, uma das grandes funções é a assistência a deficientes físicos e intelectuais. Eu fiz aqui com vocês uma conversa muito bacana sobre o deficiente físico, né, o deficiente físico na filatelia. Foi. Apresentei uma coleçãozinha de um quadro, porque eu não consegui aumentar o tamanho dela, sobre o deficiente intelectual, só para a gente ver como é que as coisas mudam com o passar do tempo. Nessa coleçãozinha de um quadro que eu apresentei lá na cidade americana, eu tinha um carimbo do Correio, que era a Semana do Retardado Mental. Isso está no carimbo, feito pelo Correio, na década de 50. Hoje nós sabemos que não existe isso. Existe um deficiente intelectual que pode ser ensinado. Eu, quando fiz o meu estágio na APAI, que é a Associação Pais e Amigos dos Excepcionais, que também já deve ter mudado o nome, quem controlava o horário e o ponto da gente era um rapazinho de uns 22, 23 anos, portador de síndrome de Down, e era incorruptível. Você chegava um minuto atrasado, ele marcava 7 horas e 1 minuto, não tinha acordo com ele. Então, essa é uma das coisas, das atividades. O combate à extrema pobreza. Olha, eu acho que nós todos aqui somos extremamente privilegiados, porque nascemos no meio de família, crescemos com a nossa família nos olhando, tivemos a oportunidade de estudar e hoje trabalhamos todos. Essa pobreza extrema é uma coisa difícil de imaginar. Eu trabalhei há uns 3 anos atrás, eu fiquei 1 ano trabalhando com moradores de rua. Fala uma coisa, tinha hora que você tinha vontade de abraçar e chorar junto com o morador de rua. É duro, né? Você vê crianças abrindo o saco de lixo que o lixeiro tem que levar, tá? Tentando achar um pouco de comida. Eu trabalhei 1 ano, o suficiente para aprender que a gente tem que combater essa pobreza. Tá? E é uma coisa que a gente pede ao país sempre. O Brasil, ele tem, depois no final tem alguns selos falando sobre isso. Meninas nas escolas. Olha que coisa interessante, nós estamos vendo uma menina muçulmana, ela está vestida, né, está usando, cobrindo o rosto, cobrindo a cabeça com o chale, o muçulmano. É impressionante quando a gente fala isso, ou quando a Organização Mundial fala isso, a gente fica assustado. Poxa, meninas nas escolas, aqui no Brasil é uma coisa tão comum, mas quando você chega naqueles países, não estou falando só daqueles países radicais, onde a doutrina da religião deles faz isso, olha as mulheres como burro de carga, como propriedade. Nós temos no território africano, temos isso, a América Latina também tem isso. É extremamente importante a educação em tudo. Se as pessoas não conhecem, não sabem o que é uma doença, não sabem, não têm noções básicas de higiene, como que nós vamos controlar as doenças? Sim. Transporte e trabalho para todos. O trabalho tira as pessoas da pobreza. O transporte deixa as pessoas trabalharem. Então, as pessoas têm que ter um transporte decente e têm que ter trabalho para todos. Hoje, com essa pandemia, nós estamos vendo a importância do transporte público, que é o grande vilão, é o grande detentor do maior número de contaminados aqui em São Paulo, é o transporte público. Muita aglomeração, né, doutor, nos transportes públicos? Muita aglomeração. Eu, por exemplo, meu consultório fica a meia quadra do metrô, na zona leste de São Paulo. Às 7 horas da manhã, chega a ter 6 a 7 pessoas por metro quadrado de pé no metrô que vai do extremo leste para o centro da cidade. Nossa. Como que você vai conseguir controlar a transmissibilidade do vírus da Covid? Mas qualquer vírus. Claro. Puxa vida, quando a gente não pega piolho no trem, imagina um vírus que você não enxerga. Acesso à assistência médica. O Brasil tem um sistema de saúde chamado SUS, Sistema Único de Saúde. Eu sou um grande crítico do SUS, a maneira com que o SUS é desempenhado aqui no Brasil.
principalmente porque eu trabalhei 28 anos com a Prefeitura de São Paulo, 5 anos para o Estado, 5 anos no município de Guarulhos. O SUS, em teoria, ele é perfeito. Ele é assistência médica de verdade para todo mundo, no papel. Um verdadeiro SUS, ele mostra que funciona quando você não tem consultório particular, não tem convênio, quando o paciente é atendido dignamente, sabe o nome do médico dele, quando o exame sai no momento que o médico quer que saia o exame. Infelizmente, o SUS no Brasil, ele é folclórico. Ele é excelente para o grande trauma. Sabe? O cara capotou na rua e daí para diante, a emergência acontece. Ou quando passa na televisão alguém que precisa de um remédio lá para convulsão e não tem. Não tem um médico para prescrever. Então, infelizmente, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso. E um mundo completamente sem discriminações. Ótimo. Infelizmente, o ser humano ainda precisa evoluir muito. Ele acha que as pessoas são diferentes. Ninguém é diferente de ninguém. Tá? Todos nós somos iguais, nascemos do mesmo modo, crescemos do mesmo modo, temos as mesmas doenças, vamos morrer do mesmo jeito. Nós somos tão iguais que os cromossomos de todo mundo combinam. Não interessa onde você nasceu, não interessa a sua cor, não interessa a sua língua. Os cromossomos também se casam. É impressionante como nós todos, o ser humano entende a linguagem do sorriso. Você vê como uma criança entende o sorriso. Nós entendemos a tristeza no rosto de qualquer pessoa. Nós não somos diferentes. E todo mundo é inteligente, todo mundo é competente, todo mundo é capaz. Mas nós temos que dar oportunidade para que as pessoas desenvolvam essas aptidões. E tudo isso é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Veja a palavra paz, é o último banner que eu peguei da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde. Sem paz, sem acordo. E, infelizmente, ainda o mundo vive com muita guerra. Aqui. No Brasil, saúde é um direito fundamental do ser humano. A lei que fala de saúde, ela enfoca tudo isso. Alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, trabalho e renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais. Tudo isso aqui dá para fazer uma bela de uma coleção de selos. E eu não falo só do Brasil, qualquer país que você procurar selos sobre esses temas, nós vamos encontrar. Todos estão correlacionados com a saúde. E hoje o mundo vive essa situação de exceção em termos de saúde pública. Tudo isso aqui que está anotado, e o último é a pandemia do Covid, está acontecendo agora simultaneamente. São guerras. Eu, quando trabalhei com morador de rua, encontrei gente que foi vítima de tráfico de pessoas. Tá? Direitos humanos é uma outra coisa complicada. Os suicídios, a gente não sabe como controlar mais isso. Criminalidade, falta de assistência médica, fome. No slide seguinte eu vou mostrar o selinho do Brasil. A nossa educação cada vez mais frágil. E ainda, graças a Deus, temos essa educação. Quando falamos que a renda está concentrada, a gente não está falando que a renda está concentrada na mão de quem estuda de verdade e trabalha de verdade. A gente não tem ideia do que é o que se chama de riqueza. A riqueza é um cidadão comprar uma casa ou um apartamento de 50 milhões de dólares, por exemplo, e pagar um salário mínimo para um serviçal, que é o nome que vai ter quem trabalha para ele. Verdade. Isso sim é a concentração de renda. São as pessoas extremamente bilionárias. Né? Veja, não existe religião que condene o que você ganha pelo seu trabalho honrado e honesto. Claro. Mas todos nós criticamos quem consegue ter uma concentração de renda sem trabalhar. Sim. Existe gente que fica milionária da noite para o dia numa bolsa de valores. Eu não sei, talvez eu, como médico, não entenda nada disso. Trabalho escravo é outra coisa difícil da gente coibir. O Brasil, vira e mexe, tem isso. México tem, os países da América Latina têm.
prostituição adulta e infantil, é só conversar com o motorista de caminhão que faz o Brasil todo. Verdade. Vacina, todo mundo está vendo a briga de vacina, né? Uhum. E ainda existem aquelas pessoas que são contra a vacina. No tempo do governo militar, a Organização Mundial de Saúde ela deu uma encostada no Brasil, que o governo brasileiro tinha um acordo onde ele recebia algumas coisas da OMS para acabar com a poliomielite. Sim. E não acabava, não se conseguia a cobertura vacinal completa. Eu ontem tentei procurar no YouTube e não achei o vídeo, mas o governo fez um vídeo que ele mostrava o menino olhando de uma janela, no quintal, as crianças jogando futebol. E essa câmera, ela foi afastando, esse menino estava numa cadeira de rodas e a mãe chorando de pé. Aí veio a propaganda, vacine seu filho contra a poliomielite. Nesse dia, nessa campanha, vocês, não sei se vocês lembram dessa propaganda. Eu lembro desse, muito, muito bonito, muito emocionante. Exato, o Brasil conseguiu, eu estava na faculdade ainda, ele conseguiu 99,8% de cobertura vacinal, acabou a poliomielite no Brasil. Sim. E agora, quando você fala em AIDS, HIV positivo, AIDS, o que o governo, qual é a propaganda que nós temos? Um monte de gente sarada, maravilhosa, linda, falando de AIDS. Precisa mostrar o que acontece de verdade. É como um acidente de trânsito, que é outra epidemia. E a pandemia da Covid-19, que está virando o mundo do avesso, está empobrecendo o mundo e concentrando renda também no mundo. Esse é o grande problema. Quando alguém perde muito, alguém ganha muito. Aqui alguns celinhos, né? Doutor Anísio, fazer esse comentário. Eu ontem, inclusive, publiquei duas manchetes, duas notícias, né, no dia de ontem. O Globo falava o seguinte, ó, a fome cresce pela primeira vez em 17 anos. Mais da metade da população não tem garantia de comida na mesa. Ou seja, o Brasil voltando para o mapa da fome, né? E no jornal Valor Econômico fala o seguinte, ó, no ano da pandemia, o Brasil ganha 11 novos bilionários na lista da Forbes, né? Uma tremenda contradição que só corrobora isso que o doutor acabou de falar, né? É só fecha o parênteses aqui para o senhor continuar a transmissão. Então, obrigado. Infelizmente, olha, a gente não sabe aonde nós vamos terminar de chegar, né? Por exemplo, o Brasil já emitiu alguns selos bastante interessantes, né? O programa Fome Zero, que foi feito no governo Lula, ele foi um programa interessante na época, ele conseguiu mexer com muita coisa, e o que aconteceu com esse programa hoje? Simplesmente não existe. É fácil ter um programa de Fome Zero. Basta o governo simplesmente voltar para aquela história da agricultura familiar, tirar impostos. Veja, quando você tira imposto de alguma coisa, essa coisa tem que abaixar o valor, não é para enriquecer o produtor. Fazer uma distribuição de alimentação como foi feito ainda, aqui em São Paulo estão falando que mas é mentira, distribuir alimento na escola. A criança vai na escola para almoçar, jantar e levar leite para casa. Né? E não está acontecendo isso aqui em São Paulo, apesar de o governo falar que sim. Mas aqui o primeiro grande problema, eu trouxe aqui um selinho do mal de Hansen, do combate à doença de Hansen, né, que antigamente era chamada de lepra, hoje é um termo que é jocoso. Né? Veja, houve uma época em que as pessoas com a doença de Hansen eram expurgadas, né? Elas não podiam se misturar na sociedade. Aqui eu venho com um selo muito bonito de Portugal, falando sobre o Robert Koch, que fez toda a descrição da tuberculose, descreveu o bacilo da tuberculose. Se a gente falar da tuberculose, existiam aqueles sanatórios, né? Onde as pessoas com tuberculose eram colocadas porque não havia tratamento. Um filme maravilhoso com Cacilda Becker, que ontem completaria 100 anos de idade, que eu recomendo a todos assistirem, chama-se Floradas na Serra. Ele mostra que a tuberculose não escolhia quem pegar. Olha, é um filme maravilhoso, eu recomendo assim, para as pessoas entenderem o que é uma doença contagiosa. Sim. O acidente de trânsito. Nós vivemos no Brasil uma epidemia de acidente de trânsito, porque falta educação no trânsito.
Eu trabalhei mais uns 22 anos com politraumatizados. Eu fiquei 3 anos fazendo residência no Hospital do Mandaqui, aqui em São Paulo. Em 2 anos, eu devo ter feito umas 150 amputações de pernas e braços de acidente de Nossa, trânsito. Você chegar para a família e falar seu filho sobreviveu, mas teve um preço, é muito desagradável. é duro, né? Aqui a gente tem uma série de selos do Brasil também falando sobre AIDS. Tá, o selo ele leva uma mensagem tão grande, eu não entendo porque o correio não manda colocar selo nas cartas. É. Tá? Olha a mensagem que isso aqui traz. Previna-se, previna-se, previna-se. Esse é o importante. Falando um pouco da Covid, Uhum. quando eu achei que tinha 2 ou 3 selinhos da Covid, quando começou a aparecer os casos de Covid, eu falei, puxa vida, se tivesse um pouquinho mais, eu faria uma coleção de um quadro. É verdade, já tem bastante. Hoje dá para fazer uma coleção de 5 quadros só sobre selo de Covid. É impressionante. Daqui a pouco vai surgir o primeiro catálogo de selos de Covid. Porque isso está realmente, você liga a televisão, se fala de Covid, alguém perdeu alguém por Covid, eu perdi colegas médicos mais jovens pela Covid. Nossa, então, Eu tenho amigos internados, parentes internados com Covid. Então é o trabalho da Organização Mundial de Saúde. Eu tenho meu filho mais novo, ele está com 32, 33 anos. A gente só lembra a idade de filho quando é pequeno, viu, Heitor? é verdade, eu também tenho nessa idade. Ele é cirurgião geral. Ele está lá em Piracicaba. Bacana, A gente bacana. conversa muito. Ele está operando úlcera perfurada em paciente que está entubado com Covid, Nossa, porque as medicações para manter o paciente vivo são agressivas para o estômago. E mesmo dando as medicações que protegem o estômago, de vez em quando aparece um que começa a sangrar, está em coma, começa a sangrar pelo estômago, ele vai lá e eu tenho que operar. Ele está nossa, fazendo traqueostomia por falta de gente na UTI para fazer, porque o número de médicos está caindo. nossa. Quando as pessoas falam, poxa vida, mas monta mais leito, mas e quem vai trabalhar? Você está acabando Tem que isso? ter profissionais, né? Qualificados para. Qualificados e muito qualificados. Deixa eu voltar um slide, só fazendo um outro comentário. Sim. A Covid está pegando jovens e crianças. E tem alguns hospitais que não estão conseguindo pediatras intensivistas, porque você quase não forma pediatra intensivista. E isso está criando problema. Então, a minha mensagem final está aqui. Usem máscaras, lavem as mãos sempre, álcool gel sempre, não se aglomerem, preservar a saúde, mas principalmente fiquem em casa. Olha, nós estamos há 1 ano, mas é preferível ficar 1 ano aguentando isso do que a gente, de repente, não estar mais aqui. Com absoluta certeza. Heitor, é o que eu queria falar, te agradeço muito por ter permitido, acho que eu gastei até mais tempo do que eu Não, fica à vontade. falar, tá? E agradeço, tá? Eu que te agradeço, doutor Roberto. Foi uma verdadeira aulas com filatelia, né? A exposição do doutor Roberto, sempre muito gentil, muito generoso aqui na aceitação do nosso convite. Eu falava no início, eu convidei o doutor Roberto ontem, rapaz, naquela correria. Ele, na mesma hora, disse, sim, vamos fazer, e está aqui uma linda aula, né, que a gente acabou de assistir. Doutor Roberto, muito obrigado mesmo. Continue com a gente, daqui a pouco o senhor vai voltar para os comentários, só vou ler aqui alguns comentários dos nossos ouvintes internautas. Está aqui, ó. Luiz Gonzaga Amaral está assistindo a gente. Ele fala o seguinte, que coisa boa rever 3 grandes amigos ao vivo e a cores. Um grande abraço aos amigos Heitor Fernandes, Dr. Roberto Aniche, Paulo Ananias. Considero muito vocês, meus amigos, e desejo um ótimo programa. Obrigado, Luiz Amaral. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí a sua audiência. José Seco também, dá boa noite a todos. Grande José Seco, grande abraço para você. Nosso amigo Renan Ribeiro, nosso jornalista aqui em Niterói também, ó, como sempre, uma ótima apresentação do Aniche. Está parabenizando sua apresentação, doutor Roberto. Obrigado. Ó, Renan Ribeiro faz aqui, ó, Mário Paiva também está aqui na nossa audiência, dando parabéns. Né? Mário Paiva é lá de Portugal, que o senhor se referiu ainda agora, né, doutor Roberto? Isso aí. Ah, que legal aí. A nossa audiência está indo longe, está indo do outro lado do oceano.
Ó, o Renan fala o seguinte, ele está aqui falando que quer participar da exposição filatélica virtual Fila Ananias. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Paulo Ananias que vai falar sobre a exposição. Mas ele fala, ele quer participar na categoria temática, com um trabalho que estou desenvolvendo referente a selos lançados no Brasil e que trazem a Rússia como tema. Que bacana, Renan. Legal. De maneira direta ou indireta. Legal. Gostaria de saber como devo formatar o trabalho. Paulo Ananias que vai responder para a gente aqui, como vai formatar, em PDF ou PowerPoint. Aliás, me inspiro nos artigos do Anish e em projetos do Heitor Fernandes Selos Postais. Obrigado. E é meu padrinho na filatelia, olha só. Obrigado. Já sinto aqui vitorioso. O programa já conseguiu mais um filatelista aqui, ó. Renan fala que lembra da apresentação do Dr. Roberto Anitti sobre pessoas com deficiência física, verdade. Nunca mais me esqueci. Aquele trabalho acrescentou muito em meu trabalho como jornalista. Também destaco o trabalho filatélico dele sobre a memória da imprensa, que assistiu no YouTube, diz o Renan Rebelo, que é jornalista, nosso amigo aqui em Niterói. Roberto Anitti, pensas em fazer um trabalho filatélico sobre a pandemia de Covid? O doutor Roberto já previu aqui a resposta, a pergunta e já respondeu. Setorizando por países, aliás, no Brasil, houve uma emissão filatélica referente ao sistema. É verdade, teve uma emissão filatélica. Eu, particularmente, não gostei muito daquela emissão, mas é questão de gosto. Questão de gosto. Nós vamos voltar daqui a pouco aos comentários, novamente, do Dr. Roberto e Paulo Ananias. Vou chamar nosso amigo Paulo Ananias para fazer a apresentação da sua exposição virtual, Fila Ananias 2021. Eu participei no ano passado, Renan já quer participar, o doutor Roberto também me parece que participou, né? Senão vai comentar daqui a pouco. Paulo Ananias, agora a palavra é sua, para nos apresentar a Fila Ananias 2021. O microfone está fechado, vou tentar abrir aqui. Pronto, está aberto. Paulo Ananias, fica à vontade. Doutor Roberto, muito obrigado. Fica aí com a gente na antessala, daqui a pouco nos chamamos de volta. Paulo Ananias, é contigo, a palavra é sua. Ok, Heitor. Boa noite, obrigado pelo convite. Né? Mais uma vez, eu que agradeço. Participando desse brilhante programa, né? Uma referência e um grande meio de propagação da filatelia. Muito bom. Boa noite, doutor Roberto. Uma bela apresentação e boa noite a todos os amigos ouvintes, tá? Para quem não me conhece, como o Heitor já apresentou, sou Paulo Ananias, filatelista há 45 anos, e estou aqui representando a Filabras, falar um pouquinho da nossa exposição, né? Que já começou, já está no ar o site, né? E vamos comentar algumas coisas e tentar responder aos nossos amigos, que eu já vi que já tem algumas perguntas, né? Isso. Bom, deixa eu começar falando sobre o aniversário da Filabras, né? Que foi dia 6, ontem, foi o primeiro ano de fundação, tá? E foi uma grande satisfação para a gente, Heitor e demais amigos, né? Que a gente vem com esse projeto já caminhando, completando um ano, que o objetivo principal é engrandecer a nossa filatelia, tornar um hobby bom, como já foi muito tempo atrás, né? Hobby tradicional de amizade e cultura, e trazer novos filatelistas, mostrar a grandeza desse hobby, né? Que atualmente concorre aí com os games, internet, tá? A gente tem que restabelecer essa nossa cultura. Então, a Filabras fez um ano, tá? E no decorrer desse tempo apresentamos alguns trabalhos, né? Dentre eles, a gente vem propagando a filatelia, né? De uma forma virtual, né? Que é o nosso meio de levar a filatelia, justamente as mídias, né? As redes sociais, que têm um alcance muito grande, né? Então, pelo Facebook, Instagram, Twitter, né? A gente tenta levar e apresentar. E graças a Deus, a gente tem tido bons resultados, né? No decorrer desse ano fizemos alguns projetos, né? Que dentre eles, justamente a agregação dos filatelistas, né? Por meio dessas redes sociais, que hoje em dia nós estamos
com mais de 700 associados, né? São parabéns. Obrigado, amigo. E são efetivamente filatelistas, né? Porque, apesar de a gente trabalhar muito pelo Facebook, tá? Mas ele é apenas um meio de interatividade com os filatelistas, né? E a gente procura difundir por lá e captar associados, né? Então, desses 700, são todos filatelistas com cadastro formal, tá? Onde a gente tem contato, troca informações, troca ideias, e a gente vai conduzindo, tá? Então, vou falar rapidamente aqui de alguns acontecimentos, alguns projetos que nós fizemos no decorrer do ano, que vale a pena destacar, né? Por exemplo, no decorrer do ano, devido à grande interatividade dos nossos associados, das contribuições que eles trazem, ideias, nós decidimos criar uma premiação, tá? Que se chama o Filabras Gold Stamp Awards, tá? Que é uma forma de reconhecer o trabalho dos nossos filatelistas, das pessoas que buscam difundir, engrandecer o nosso hobby, tá? Então, tem diversas categorias nessa premiação, tá? Que busca fazer um tributo, não é uma competição, Sim. não é escolher o melhor, é apenas homenagear aquele filatelista numa determinada categoria fez um bom trabalho, tá? Eu vou até destacar aqui o nosso amigo Dr. Roberto Nisch. Ele foi premiado, tá, com o Filabras Gold Stamp Award na categoria propagação da filatelia, tá? Para quem não sabe, o Dr. Roberto tem um site, um excelente site, que ele divulga filatelia, apresenta artigos, coloca novidades e uma série de argumentos que traz a boa informação da filatelia. Então, muitas boas informações, muitas. Muitas. Então, é só para dar um exemplo, e coincidentemente ele está aqui com a gente hoje. Parabéns, doutor Roberto, seu trabalho é muito bom, tá? E até falando que você perguntou se ele já participou, ele esteve nas 2 primeiras edições com coleções, e esse ano ele já até se inscreveu na nossa exposição na categoria websites. Vou até falar um pouquinho mais lá na frente sobre o website, tá? Pronto. Tá? Então, olha só, entre essas nossas atividades que a gente vem buscando aí desenvolver a filatelia, além dessa premiação, tá? Que é uma forma de agradecer aos filatelistas brasileiros, a gente está vindo com o nosso site, tá? Ainda não está no ar, mas em breve vai estar aí, que vai ser um outro meio de interatividade com os sócios, onde a gente vai apresentar uma série de coisas, tá? A gente está com um projeto do catálogo virtual, a gente tem classificados virtuais, galeria de exposição, biblioteca, uma série de coisas que vai estar tudo povoado nesse site que a gente vai estar apresentando, que sai daqui a 2, 3 meses, tá? Legal. E outra coisa interessante aí da Filabras, antes da gente entrar na exposição, tá? Que uma das atividades, vamos dizer assim, que a gente colocou no ar, dentro desse nosso projeto da Filabras, foi o nosso boletim, né? A gente tem um periódico que é bimestral, tá? Que é o boletim da Filabras. Eu até te mandei a foto, Heitor, se você puder... Mandou sim, Paulo. E deixa eu até te explicar. Você mandou as imagens, eu pedi ao nosso operador técnico aqui, que é o Dirley Santos, para baixar. Ele baixou, né? Só que ele está com outro compromisso técnico também, e eu estou aqui engateando na parte técnica, né? Eu não consegui baixar, mas vou tentar aqui resgatar. Tem aqui a revista eletrônica que você se referiu, né? Ano 2. Essa que é a novidade que eu falei que eu ia lançar no teu programa. Se você achar foto da capa, coloca aí, por favor. Tá ótimo. Então, olha só, entre as atividades, né, que saiu junto com a fundação da Filabras, foi o nosso boletim da Filabras, né? Que iniciou também no dia 6 de abril do ano passado e vem progredindo aí com uma série de reportagens, artigos, informações. E aqui eu deixo até o agradecimento aos nossos associados, que são importantes
nesse boletim, pois contribuem com uma série de textos, matérias, né? Então, a nosso boletim vem evoluindo ao longo do tempo, né? E se tornando uma edição importante na filatelia, né? Que traz também toda essa parte da literatura, das informações, tá? Para colaborar com a literatura filatélica, tá? Inclusive, nessa próxima revista aí, que vai estar saindo, uma das classes que a gente vai falar é da literatura filatélica e a importância dela para a filatelia, né? Essa imagem você consegue visualizar? Já está aparecendo para mim aqui a capa, tá? Isso, então, essa aí, consegui aqui. Legal, obrigado, Heitor. Então, aí, culminando aí com a foto que o Heitor publicou, essa daí é a grande novidade que está saindo aí nos próximos dias, né? Que o nosso boletim passa a se chamar agora Revista Eletrônica da Filabras, tá? A gente vem acumulando aí nas últimas edições e ela tem realmente progredindo. Isso graças ao apoio que a gente tem dos associados e de várias outras pessoas que estão por trás dessa revista, tá? Por exemplo, duas novidades que vêm junto, né? Até te falei, vem várias novidades nessa edição. Vamos falar aí do aniversário da Filabras, vamos falar vamos lá. Vamos falar aniversário, legal. Vamos falar dessa revista que está sendo lançada agora aqui no teu programa, ninguém ainda não sabia dessa novidade, tá? E nela vem alguma coisa os nossos leitores de outros países, né? Porque a Filabras não tem só filatelistas brasileiros, tá? Eu calculo que desses 700 deve ter uns 50 estrangeiros, tá? Então, a gente está proporcionando nessa revista alguns artigos em inglês, tá? Não que venha em inglês, ele vem em português, mas com uma opção de tradução, os nossos associados da língua inglesa. E também a gente está com a novidade que é o nosso amigo lá da Espanha, o José Molor Mesquita, ele é nosso correspondente na Europa, né? Então, ele vai estar trazendo para a gente novidades da Europa e da língua em espanhol, tá? Então, são duas coisas também que estão vindo nessa revista aí para agregar, tá bom, pessoal? Então, tá aí legal a foto, Heitor, obrigado, da Filabras, primeiro ano de aniversário, que foi ontem. Inclusive, a gente coloca isso que eu falei, coincidentemente, né? Que aí estão nossos presentes para os nossos associados, a revista eletrônica da Filabras, o nosso site, né, que vai estar sendo lançado, que vai ser uma coisa muito legal. Pô, ele vai trazer uma série de coisas que vai facilitar a vida dos filatelistas. E agora a Filananias, né? Que é essa que foi a proposta do teu convite para a gente conversar. Tá bom? Legal. Então, vamos lá, então. Vou continuar aqui. Olha só, a Filananias é uma exposição que já está se consolidando no terceiro ano, né? Estamos na terceira edição. Então, qual foi o argumento principal dessa exposição que ela se iniciou? Aí é o selo da Filabras. Então, qual é o argumento principal da exposição? Há 3 anos atrás, eu pensei o seguinte: poxa, a filatelia é um hobby legal, eu sou filatelista há mais de 45 anos, eu curto, muita gente... Mas é uma coisa que fica restrita aos filatelistas. É verdade. Pessoal. Restrita. Se você chegar num grupo e falar filatelia, muita gente nem vai saber o que é filatelia. Então, exato. Então, por que surgiu essa ideia, pessoal? Pô, vamos divulgar a filatelia para todo mundo. Todo mundo tem que saber o que é filatelia, pelo menos saber o que é filatelia e como funciona. Tá? E a partir daí, quem gostar, se torne um filatelista. Esse que foi o argumento da primeira edição da exposição virtual Filatelia Ananias, tá? Que realmente a primeira edição foi um piloto, foi algo assim singular, que a gente lançou no Facebook, que tem um alcance sensacional, né? Se você quiser fazer alguma coisa para que venha a dar certo, eu aconselho o Facebook, que tem um alcance mundial. Então, a partir daí, a gente apresentou a filatelia. Aí, eu fiz assim, uma simples ideia naquele momento. Aí, o retorno foi tão legal, assim, uma coisa que trouxe um prazer para a gente em falar de filatelia. Essa que é a realidade. Então, a partir daí, a gente foi para a segunda edição e agora a gente está na terceira. Tá? Que essa, sim,
eu poderia até dizer, vem com muita novidade, vai agregar algo mais às anteriores, e a gente quer apresentar, continuando com o mesmo propósito, levar a filatelia ao público em geral, e reunir os filatelistas do mundo todo numa confraternização, né? Porque, afinal de contas, aí é um ponto de encontro. A pessoa chega lá, eu vou explicar como é que funciona o site, se cadastra, conversa, troca ideia, expõe a sua coleção. Porque se a gente imaginar e pensar um tempo atrás, exposições de filatelia eram algo assim físico, tá? Para poucas pessoas iam, porque poucas pessoas conhecem a filatelia ou vão lá, e era restrita aos filatelistas, né? E agora, com essa abertura nas redes sociais, no Facebook, a nossa em 2019, que foi antes da pandemia, a gente teve essa ideia e acabou se concretizando porque houve isolamento, lockdown, todos têm que fazer as atividades preferencialmente em casa, como alertou o Dr. Roberto, quem puder tem que ficar em casa mesmo. Então, foi uma oportunidade e a gente vem conduzindo isso. Então, agora, com essa terceira edição, né, vai facilitar ainda mais, porque ela é toda automatizada, Heitor. O que eu quero dizer com isso? A gente está lançando agora, que isso daí é um projeto de coautoria com uma outra entidade filatélica, que é a International Moldavan Philatelic Society. É uma associação... O Renan Rebelo até faz uma pergunta aqui, que eu vou ler para você, para facilitar a sua resposta. Desculpe interrompê-lo. Ele fala assim, ó. Ele fala, ontem vi que o site da exposição Ananias está vinculado a uma plataforma internacional Virtuafil, junto com a Moldovan Philatelic Society, certo? Poderia explicar melhor sobre isso e também sobre o MPS? É uma associação da Moldávia, ele pergunta. Perfeito, é isso mesmo, tá? Boa pergunta do nosso amigo. Então, a Filabras se associou com a IMPS, que é essa associação da Moldávia, cujo presidente é o Niall Murphy, tá? E, coincidentemente, ele entrou na Filabras como associado, começou a participar, trouxe ideias, tá? Agregou projetos e uma série de coisas que hoje em dia ele é o nosso vice-presidente, o Niall Murphy, né? Então, essa parceria rendeu frutos. Uma delas é a Virtual Fil, que é a Confederação Internacional de Filatelia Virtual, tá? Então, a Filabras se associou com a MPS e fundou a Virtuafil, tá? Cujo objetivo qual é? É promover exposições virtuais filatélicas no mundo todo, levar a filatelia de uma forma democrática, agradável, que todos apreciem e gostem, né? Popular, né? Isso. Então, é legal a pergunta do amigo. Justamente eu já ia entrar nesse ponto. Então, a Fila Ananias 2021 está vindo nessa plataforma virtual, tá? Da Virtuafil, tá? Que essa é a grande novidade da nossa exposição. O que vai acontecer a partir disso? A Fila Ananias ela é toda automatizada. Antes, nas edições anteriores, as pessoas mandavam e-mail, se inscreviam por e-mail, mandavam fotos. A gente tinha todo um trabalho de colocar as fotos no Facebook ou então no meu site pessoal. Isso era uma coisa muito trabalhosa. Vocês nem imaginam o trabalho que dava a montar essa exposição. Apesar de ser virtual, dava um trabalho grande. Aí o Niall veio com essa ideia de montar esse sistema e fundamos a Virtuafil. Então, o que acontece hoje? Qualquer filatelista do mundo todo acessa nosso site, se inscreve, tá? Depois, até quando o Dr. Roberto for falar, ele pode até mencionar que ele já se inscreveu. Se inscreve na nossa exposição, faz o upload da coleção, tá? Que até respondendo outra pergunta, que pode ser em fotos no formato JPG ou em PDF, ainda tem essa opção, essas duas opções. Faz o upload e fica lá registrado no nosso banco de dados, tá? Hoje, antes de entrar aqui no nosso bate-papo, eu dei uma olhada, a gente já está com mais de 45 inscrições e foi aberta ontem
a Filananias, tá? Se bem que tem as pré-inscrições, nós convidamos alguns filatelistas justamente para testar o sistema, né? Que antes da gente colocar no ar, a gente tem que validar. Então, a gente tem aí várias inscrições, tá? A exposição está sendo muito comentada, muita gente perguntando, querendo participar, tá? O que eu posso falar, que eu até estou respondendo para filatelistas iniciantes, tá? Que isso daí é uma forma de você iniciar a montar sua coleção através da nossa exposição. Isso. Por quê? Pelo seguinte, Heitor, veja bem, quando você fala em coleção filatélica para exposições, você pensa logo naquelas coleções avançadas, aquelas coleções cheias de variedades, de peças bonitas, peças raras, né? Então, tem muito filatelista iniciante que quer participar e não tem essa oportunidade de ingressar numa exposição, né, nesse nível. Então, qual a ideia da Filananias? É uma exposição democrática e educativa. Você nunca montou... Eu estou respondendo, eu já fiz até um roteiro, quem quiser me passa o e-mail. Paulo, como é que se monta uma coleção? O que é uma coleção e tal? Eu já fiz um roteiro que eu já estou respondendo para os filatelistas que querem participar. Poxa, eu estou tendo um retorno excepcional, gente que nunca montou e vai montar, assim como a gente teve nas edições anteriores. Poxa vida, foi um negócio assim incrível. Então, democrática nesse sentido, você nunca montou um monte. Se você é um intermediário, já tem sua coleção, participe. Se você é um filatelista avançado, tem coleções premiadas, participe. Para mostrar, tá? Como eu falei, educativa. Poxa vida, uma coleção do filatelista avançado, já temos várias inscritas, vai apresentar e os iniciantes, intermediários, vão ter um referencial para acompanhar e produzir coleções mais bonitas, né? Bacana. Então, essa que é a ideia, Heitor, levar isso, apresentar a filatelia para o público em geral, reunir os filatelistas, fazer uma grande confraternização, tá? E no sequencial da automatização da nossa exposição, que eu estava falando, o legal de tudo isso, você se inscrever, vai ser o upload, acompanhar, quem entrar no site vai ter todas as informações referentes à exposição, e no final, que vai ter o resultado, até os certificados vão ser gerados automaticamente pelo sistema. Bacana. Tá entendendo? Então, você ganhou uma medalha de bronze, está lá, baixei meu certificado, eu imprimo de ouro, e quem não foi contemplado pela premiação, que são medalhas de ouro, prata e bronze, vai receber um certificado de participação, que é uma forma de incentivar. Claro. Você está sendo premiado por ter participado e incentivado a filatelia com a sua participação. Tá? Você vai receber o teu certificado e em futuras edições, se Deus quiser, continue e vá evoluindo. Por isso que eu digo que é uma exposição educativa. Tá? Sem dúvida. E agora o grande diferencial da nossa exposição, que é online, né? Ela é toda online. Então, a ideia, como eu já falei, é atingir o público em geral. E uma coisa interessante, além da premiação, que é do nosso júri técnico, a gente tem uma que a gente chama de votação popular na internet. Qualquer pessoa, Heitor, que nunca tenha nem visto uma coleção, vai olhar as mostras. Pô, eu gostei dessa, PAN, vai lá e vota. Pô, legal. Nossa, e quem receber o maior número de votos também vai ser premiado como coleção campeã da internet, né? Legal, bacana. Então a ideia é justamente essa, meu amigo. E vou te falar aqui algumas datas, até para a gente dar tempo das pessoas perguntarem, ter comentários. Isso. Só um minutinho, vou te dar umas datas importantes. Olha só, a abertura foi ontem, como eu já falei, né? As inscrições estavam do dia 6 do 4 até o dia 13 do 6. Ou seja, a gente tem 2 meses, para quem está sabendo da exposição agora, para montar, organizar, ou então reorganizar uma coleção que já tem. Até o dia 13 do 6 está aberto para qualquer filatelista ir lá e se inscrever, tá? Bacana, é um prazo longo, né? Muito bom.
Muito bom, 2 meses, né? Se você for levar em consideração as exposições tradicionais físicas, isso decorre há mais de ano, porque é um processo longo, você tem que enviar a coleção, validar. Aqui tudo é online, a tua coleção é validada online. Uma informação importante, vá, leia o regulamento, que está tudo bem explicado, o regulamento da exposição, tá? E está tudo no sistema, lá no site. Então, a inscrição vai até o dia 13/6, tá? Vai ser aberta ao público, você vai até ver lá a relação das coleções e dos filatelistas. É tudo online. Se você se inscreveu agora, a gente aprovou, já aparece no sistema teu nome. Aí, a partir... no dia 6/7 vai ser aberta ao público, ou seja, as pessoas vão efetivamente ver as mostras, que até então só está a relação. Vê a mostra, vota e curte a exposição e tudo mais. No dia 6/7 a gente abre. E vai encerrar no dia 31/8, tá? Ou seja, aí vai ter quase 2 meses também aberto ao público para ver, votar, tá? E o resultado final, depois de todas as etapas concluídas, é o resultado no dia 4/9. Né? A gente encerra e vai publicar posteriormente o resultado, as premiações, as considerações e tudo que for referente à nossa exposição, Heitor. Bacana. Paulo Daniz, muito obrigado mesmo pela sua exposição, pela sua apresentação. Parabéns aí pelo primeiro aniversário, né? 1 aninho aí da Filabras. 700 associados no primeiro ano de existência é um mérito, um parabéns muito grande para você. O Renan Rabelo tem várias dúvidas aqui, ele já pergunta, aliás, ele fez aqui vários comentários, falou que vai indicar. Oi. Heitor, só um adendo aí, teu comentário. O mérito de todos nós, é como eu sempre falo, quem faz a Filabras são nossos associados. Sim. Então, parabéns para todos nós. Obrigado, Heitor. Com certeza, eu que te agradeço a correção. O Renan falou que vai indicar a exposição para uma filatelista russa participar. Olha só, que bacana, hein? Ele fala que ontem no Filatelia Ananias, no Facebook, ele leu um artigo do Adriel França, né, que é um jovem filatelista lá de Manaus, né? Ele está recomendando a leitura, né? Ele fala que quanto à filatelia e a imprensa, um caminho lado a lado, é muito legal, né? O Adriel, que é um futuro jornalista também, é uma promessa na filatelia, essa juventude participando. Tem o Adriel, o Henrique Cruz, o Igor Crispim, também lá da Filatélica de São Paulo, né? É muito bacana a participação dos jovens, né? A velha guarda, né, que são os jovens há mais tempos, né, nossos mestres, combinado aí com os jovens da atualidade, dá uma combinação muito bacana para levar a filatelia mais adiante, né. Mário Paiva também continua aqui nos dando parabéns, excelentes apresentações. José Seco fala, parabéns, Paulo, me considero iniciante na filatelia, eu também, e me sinto muito à vontade na Filabras, junto aos mais experientes, e agradeço muito por isso. Valeu, José Seco. Obrigado aí pela participação. Nós vamos voltar agora aos comentários, né? A participação do doutor Roberto Anitti, ele vai comentar aqui também a apresentação da Filabras, ele que já é experiente aí nessa exposição virtual. Eu também participei no passado, vou me comprometer a participar agora nessa também. Vai ser muito bacana, um prazer voltar a participar dessa exposição Filatélica Virtual. Doutor Roberto, agora é contigo. Você gostou aí da apresentação do Paulo Ananias? Olha, o Paulo já é um velho amigo, né? Eu posso falar isso, né? Sim. Eu participei das 2 exposições, eu vou contar um segredo, Paulo. Eu fiz o download de todas as coleções que foram apresentadas, estão no meu computador. Que legal. O que eu acho mais interessante, fascinante até, vamos falar, é porque a tua exposição é muito democrática. É uma exposição onde o colecionador de selos, o filatelista iniciante, ele pode participar. Ninguém vai ficar apontando o dedo, dizendo para ele, isso aqui está errado, isso aqui está certo, essa peça aqui não é boa. Ela permite que o colecionador iniciante coloque o que ele tem, que é o orgulho dele. Isso. Não existe maior alegria para a gente, para o iniciante, e para nós, que também já fomos iniciantes,
Você pegar aquela sua coleçãozinha montada com selos que você comprou numa feirinha, que você ganhou da tia, do tio, do avô, e mostrar para alguém essa coleção. E a exposição da Filarmonia, ela permite isso. As pessoas se orgulham de falar, eu estou com uma coleção exposta na internet para o mundo inteiro ver. E mais, ele vai aprender olhando todas as coleções. Então, por que eu tenho esse download comigo em casa? Porque cada coleção que eu olho, eu vou vendo o que eu poderia ter feito, o que eu posso fazer para melhorar a minha coleção. E isso vai mudando o jeito de colecionar. Mas, para montar uma coleção de dinheiro não precisa ser milionário. Eu não tenho que apresentar um olho de boi assinado pelo Dom Pedro II no dia do lançamento. Tá? Eu posso ter um selinho do Dom Pedro lá que me custou R$1 e que é o meu orgulho, e falar, olha, esse selinho de R$10 vermelhinho, eu comprei, paguei R$1 nele, ele está na minha coleção. Então, isso é bacana, Paulo. Você está de parabéns pela coragem que você teve de montar esse empreendimento, de conseguir congregar. Você está com 700 colecionadores ou associados. Eu me orgulho de fazer parte disso. E até por toda essa democracia da gente conversar à vontade toda vez que precisar. Você conta comigo que precisar. Estou montando coleçãozinha para te colocar lá, viu? Opa, legal. Então, o Renan também vai participar com a coleção sobre selos russos, né, emitidos aqui no Brasil. Ele pede, inclusive, aqui, ó, quem tiver indicação de catálogo, né, o RHM é o catálogo oficial, né, aqui do Brasil, né, ele fala, deixa eu achar aqui, estou meio enrolado aqui também. Ele fala o seguinte, que procurou, né, nos catálogos, o catálogo dele é 2008, 2008 tá bem atrasado aí, o Renan, já tem um catálogo de 2019, né, inclusive eu vou te emprestar para você fazer a pesquisa, que a gente combinou, né, o RHM tem, inclusive, um catálogo virtual no site do RHM, que você pode fazer as consultas, né, você vê lá a consulta das emissões, é muito fácil, bota lá RHM, é muito fácil achar esse site, né? Paulo Ananias também tem uma vasta biblioteca no seu site, né? O Paulo Ananias você procura lá no Facebook também, é só botar Paulo Ananias, e também no site do Dr. Roberto, né? Vou pedir para eles, então, novamente aqui, nas saudações finais, já voltar a anunciar os seus sites, para a gente procurar na internet, porque lá tem muita fonte de consulta, de estudo, de conhecimento. Esse é o objetivo aqui no nosso programa Aulas com Filateria, pelo Web Rádio Censura Livre, né, para a gente dinamizar esse conhecimento que é muito bacana. Quando eu lancei o programa aqui na rádio, na Web Rádio, muitas pessoas perguntaram, pô, mas falar sobre filatelia, né, porque não conhece, né, a dimensão que a filatelia proporciona. E aqui estão, né, dois grandes mestres, Paulo Ananias e Dr. Roberto, né, que não me deixa mentir, tem também muitos jovens filatelistas que estão engajados nessa empreitada nossa de levar, ampliar o conhecimento. Essa também é o meu objetivo, Dr. Roberto Paulo Ananias, tornar a filatelia cada vez mais popular, né? Quando eu lancei o projeto, era justamente para a gente ir às escolas, né? Com toda aquela garra, né, de persistência, de levar a filatelia ao conhecimento do grande público, né? Que é uma tarefa muito árdua, né? Que não é nova, na verdade, desde há muito tempo, todos nós nos esforçamos para isso. A gente sempre encontra barreiras, né? E essa é a garra de todo mundo que nos faz superar essa barreira e mostrar, né, a amplitude que dá a filatelia. Então, esse também é o meu objetivo, já conversei muito com isso também com o Renan, que é um grande parceiro, a gente também tem vários projetos aqui para construir junto, né? A filatelia nos atrapalha um pouquinho, mas não nos impede, né? Essa forma aqui também, na forma da Web Rádio, modestamente permitir, né, esse espaço aqui para divulgar a filatelia, a exposição virtual também, os sites na internet nos permite fazer esse trabalho. Mas eu vou chamar novamente o Paulo Ananias e, finalmente, por final, o Dr. Roberto, para ele já fazer as saudações finais. Nós já estamos com 1h10 de programa. Já no encerramento, já agradeço muito ao Paulo Ananias pela participação, ao Dr. Roberto, que sempre está à disposição aqui de contribuir conosco, né? Muito gentil, muito generoso na sua apresentação também, muito brilhante. Paulo Ananias,
Dá um recado final aí, na saudação final, nosso ouvinte, nossos internautas, né? Já fechando aqui a nossa programação de hoje. Paulo Ananias com a palavra. Tá. Olha só, deixa eu até comentar sobre o teu programa, tá? Já te falei diversas vezes, mas é sempre bom falar novamente. O programa é uma referência, então é um grande meio de propagação na filatelia. E que nem Obrigado. Você falou, falar de filatelia, tá? Não é que seja difícil, mas poucas pessoas conhecem, poucas pessoas vão atrás. Então, parabéns e continua com o teu programa, que é uma coisa legal para a filatelia, tá? Então, até como considerações finais, meu amigo, a gente tem que agradecer e muito, tá? Porque a Filananias não é fruto do meu trabalho, tem várias pessoas por trás disso, tá? Inclusive, eu mencionei o Niall Murphy, tá? Nosso amigo, que é nosso vice-presidente, ele que montou o site, que ficou uma coisa espetacular, tá? Está contribuindo muito com a Filananias. Agradecer a todos os filatelistas que participam ou não. Pô, aquele que vai lá, visita, vota, curte, está apoiando a gente, tá? E toda a estrutura que a gente tem, que são pessoas que nos ajudam, tá? Filatelistas, associados e todas as pessoas que estão envolvidas na exposição. Eu queria até fazer aqui uma menção especial a diversos meios de comunicação da filatelia, tá? Que estão divulgando, incentivando nossa exposição. Tem vários, tá? Vou citar aqui alguns. É o do nosso amigo Mário Paiva, lá de Portugal, que acredito que ele esteja até no... Está nos assistindo aqui. Está nos assistindo. Um grande abraço ao Mário, um grande filatelista, um grande propagador da filatelia no mundo todo. Tá? Muito obrigado, Mário. Ao professor Dalmiro, tá? Do blog... Grande referência. Grande referência do portal do filatelista temático, tá? Nós temos a atualidade filatélica do nosso amigo Juan, lá do Equador, tá? Tem o nosso amigo lá do Clube Brusquense também que nos apoia, o Paulo Jorge Cringer, tá? Tem o Maurício Prado, da Filacap, que é um grande apoiador da filatelia, inclusive foi premiado no Filabras Gold Stamp Awards, tá? E vários outros, desculpa que se eu esqueci de alguém, mas várias pessoas nos apoiam, e os nossos filatelistas em geral, tá? E uma coisa interessante, Heitor, que você comentou aí anteriormente, sobre o catálogo, alguém perguntou, novamente a gente está com apoio cultural, tá? De algumas filatélicas que nos apoiaram já, alguns em edições anteriores, tá? Esse ano a gente vai estar sorteando para os participantes 2 catálogos RHM, oferecidos pelo Peter Meyer, lá da editora RHM. Vão ser 2 esse ano, tá? Aí, Renan, chance de ganhar o catálogo. Exatamente. Participe, entre na exposição que você vai estar concorrendo. O Roberto Assef, de São Paulo, também está ofertando 800 selos em pacotes a serem sorteados, tá? E o Roberto Silveira, da Filatélica Brasília, também está nos apoiando, tá? Então, tudo isso aí, pessoal, para tornar a nossa exposição, além de ser educativa, incentivar a filatelia, trazer algo que agregue, que torne interessante, as pessoas participem, votem, tá? A votação popular na internet é fundamental, que a gente vai ter o feedback de quem está nos assistindo, tá? Porque alcançar a classe filatélica é mais fácil, mas o nosso objetivo é levar para todo mundo. Já pensou um garoto lá, sei lá, 14, 15, 16 anos que só mexe com game, um dia ele vê a nossa exposição, pô, existe isso, vou entrar na filatelia. Então, nossa ideia é essa, Heitor. Eu agradeço o teu programa, parabéns, obrigado a todos, parabéns pela palestra do Dr. Roberto, tá? E boa sorte a todos e se cuidem, se cuidem. Obrigado, Paulo. Olha, eu quero dizer que o programa não é meu, o programa é nosso. Bom, é nosso. Obrigado, Heitor. É meu, é seu, do Dr. Roberto, de todos nós. O programa é nosso. Obrigado, amigo. Eu que te agradeço. Antes de passar a palavra ao Dr. Roberto, quero dizer que também, essa semana, no dia 3 de abril, foi eleita a nova diretoria da FEBRAF, que é a Federação Brasileira de Filatelia. Foi eleito no dia 3 de abril, a nova diretoria executiva da federação tem como presidente Rogério Dedivich,
Primeiro vice-presidente, Luiz Cláudio Fritzen. Segundo vice-presidente, Ginaldo Bezerra da Silva. Terceiro vice-presidente, Fernando Moreira dos Santos. Grande Fernando, já esteve aqui conosco também no programa. Secretário, Igor Pradella Crispim. E tesoureiro, Sérgio Mastro Rosa. Tem um conselho consultivo também, vários mestres, professor Rubem Porto, Renato Estevam, entre outros, conselho fiscal. Uma grande diretoria, Márcio Javarone também aqui, ó, José Paulo Braida, enfim, mas um escrete aqui, talentosos filatelistas que compõem aqui a nova diretoria da Federação Brasileira de Filatelia, a FEBRAF. Vou passar a palavra ao doutor Roberto novamente, para ele fazer as suas considerações finais, para a gente já ir para o encerramento do nosso programa, agradecendo já todos os ouvintes e internautas. Doutor Roberto, a palavra é sua. Olha, o Paulo falou tudo, né? O Paulo falou tudo que a gente poderia falar. Me resta agradecer muito a presença de todos aqui. O Renan Rabelo, eu respondi o seu questionamento de catálogo pelo Facebook, que eu não que legal. Eu convido o pessoal a conhecer o meu blog, que é robertoanishi.com.br. Eu tenho um lugarzinho lá chamado Filatelia para Principiantes, que inclusive tem palestras minhas sobre filatelia para principiante. Então, quem ainda não conhece para valer, tem muita coisa bastante simples. A internet realmente virou uma mãe para a filatelia, junto com esses trabalhadores que não descansam. E eu vou citar somente alguns nomes. O Heitor, que é uma coisa inédita para a gente, o seu programa sobre filatelia, é o único que eu conheço que existe. A Filabras é uma grande criação. O blog do amigo de Portugal, o Mário Paiva, que a gente tem acompanhado, eu recebo todas as atualizações do Mário Paiva, são enriquecedoras para a gente aprender filatelia. E, olha, eu estou à disposição também dos filatelistas principiantes, eu sempre recebo e-mails perguntando dúvidas, questionamentos. Eu não sou um grande premiado, mas eu tenho uma boa vontade muito grande de responder tudo isso. Heitor, te agradeço e te parabenizo pela tua iniciativa da rádio. Um abraço. Nada, eu que te agradeço, doutor Roberto. A rádio, na verdade, é um projeto, né, de uma comunicação popular, comunicação feita como alternativa, né, para a gente furar o bloqueio da mídia tradicional. É um projeto construído de trabalhadores para trabalhadores, como todos nós que estamos aqui. Né? Ele recebe contribuições de ouvinte internal, são doações espontâneas para manter esse projeto vivo. Aqui a gente não faz inserções comerciais, não vendemos espaço publicitário, é exatamente um espaço alternativo, né? E a filatelia também tem espaço aqui na Web Rádio, de ter essa diversidade de programação, né? Vocês continuem nos ouvindo. Web Rádio Censura Livre se encontra no Facebook, no YouTube, né? E todo dia tem uma programação aqui na Web Rádio, né? E toda quarta-feira, às 18h30, estaremos de volta aqui com o programa Aulas com Filatelia. Doutor Roberto, muito obrigado. Paulo Ananias, obrigado a todos os ouvintes, todos os internautas. Heitor? Oi. Muito obrigado. Eu acabei de enviar o link da exposição no chat. Se você puder divulgar, tá aí no chat. Acabei de mandar o link. Bacana. Com certeza. Vou procurar aqui. Legal. Obrigado. Paulo, muito obrigado mesmo. Vamos divulgar aqui, ó. Virtuafio. Isso, vou botar lá também no nosso site, né, de Aulas com Filatelia, e tem também essas contribuições também da exposição do Paulo Ananias. Obrigado a todos os ouvintes, todo internauta. Até a próxima quarta-feira, 18h30, estaremos de volta. Grande abraço. Cuide-se. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa semana.